Queremos então iniciar a nossa formação, invocando então a Virgem Santíssima para que nos ajude sempre mais a compreender o mistério do seu Filho Jesus e também a sua participação na história da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, paroquianos, paroquianas e as pessoas que nos acompanham nesta formação, então, dando continuidade à formação de Mariologia, hoje nós vamos dedicar a presença de Maria na Palavra de Deus, mais especificamente no Novo Testamento, nos Evangelhos e depois nas cartas e até Apocalipse. Então, queremos dar primeiramente uma visão geral, sobre Maria na Palavra de Deus. Então, o que nós temos que entender é que Jesus Cristo é a mensagem central do Novo Testamento. A presença de Maria nos Evangelhos, nas Escrituras, é sempre em relação a Jesus, porque ela colabora, ela faz parte do projeto de Deus de salvação, mas o Salvador é Jesus. E o Salvador veio através de Maria. E quis, claro, a providência divina, o projeto divino da salvação, dar a Maria um lugar especial neste mistério de salvação. Então Maria, podemos dizer, comparado com os apóstolos e com todos os cristãos e com toda a humanidade, nenhum ser humano é tão especial como Maria, porque ninguém participou tão intimamente, tão profundamente do mistério de Jesus Cristo. E ela participou como mãe e discípula. Então, os evangelhos, por exemplo, que nós queremos dedicar mais profundamente, é uma coxa de retalhos. Jesus, ele veio ao mundo através da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, viveu uma vida comum até os 30 anos, aí iniciou a sua vida pública, o seu ministério, que provavelmente durou 3 anos, depois veio a sua morte e ressurreição. Depois de 40 dias aparecendo para os seus discípulos, subiu ao céu e depois enviou o Espírito Santo. Então surgiu a igreja e a pregação do Cristo que morreu e ressuscitou, que nós chamamos o querigma da igreja. Então, à medida que o tempo ia passando, foram surgindo então escritos, mas primeiramente era a tradição oral. Então, tudo aquilo que os apóstolos aprenderam, conheceram, ouviram de Jesus, tudo isso era transmitido oralmente, através da pregação e guardado na memória. Então, pouco a pouco foram escritos ditos de Jesus, foram surgindo mais textos, a gente chama de perícopes, e com o tempo foi montando então essa coxa de retalhos. Então, os apóstolos também foram morrendo e surgiu a necessidade de preservar a memória dos apóstolos. Por isso, os 4 evangelhos são chamados de memória dos apóstolos. Então, ali é uma coxa de retalhos apresentada por 4 evangelistas, que na verdade também representa as comunidades aonde eles viviam, aonde eles transmitiram a fé, aonde eles também aprenderam e foram catequizados. Então, cada comunidade cristã que pertencia este evangelista, é onde foi escrito o evangelho, então dali se criou, se elaborou então o evangelho segundo a finalidade da comunidade. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para uma comunidade judaica cristã. Por isso foi necessário colocar Jesus como realizador
das promessas do Antigo Testamento, porque a pregação era para quem? Para judeus que conheciam as Sagradas Escrituras, que tornaram seguidores de Jesus. Então, para confirmar, afirmar e fortalecer a fé, então era necessário apresentar o Messias como cumpridor das promessas do Antigo Testamento. Então, o Evangelho de Marcos apresenta Jesus, né, a sua atuação de anúncio do reino de Deus na sua luta contra o mal. Segundo a tradição, diz que o Evangelho de Marcos é a catequese de Pedro. Então, é um evangelho dedicado aos pagãos convertidos ao cristianismo, especialmente os cristãos de Roma. Nós temos também o Evangelho de Lucas, né? Podemos dizer assim, o Evangelho da Misericórdia, o Evangelho, podemos dizer até mariano, né? Porque é o que mais fala de Maria, né? Sobre Maria. Mas o Evangelho de Lucas, ele tem assim uma mensagem de salvação universal, não somente direcionado ao povo de Israel, mas a toda a humanidade. Então, tudo que o Evangelho de Lucas vai falar tem essa conotação de universalidade. A mensagem de Jesus, a salvação, é destinada a todos os povos. E, finalmente, o Evangelho de João, ele recebe o material de Mateus, Marcos e Lucas e reelabora com uma originalidade profunda e especial. Então, podemos dizer que foi o último evangelho a ser escrito. Então, ele tem uma profundidade, uma teologia assim superior. Mas isso não significa que é um evangelho superior aos outros evangelhos. Cada evangelho apresenta a ótica do evangelista, da comunidade, mas todos eles nos dão acesso ao mistério de Jesus Cristo. Mas cada um apresenta um aspecto do mistério de Jesus. Em todos eles aparece, então, o papel de Maria na história da salvação, sempre em função de Jesus. Desde o século II, com Santo Irineu, isso aparece em seus escritos, cada evangelho é representado por uma figura de animal que aparece já em Apocalipse 4 e também na profecia de Ezequiel. Então são 4 animais. Então, por exemplo, o Evangelho de Mateus é representado pelo homem. Por quê? Começa com a origem humana de Jesus, que é a genealogia. O Evangelho de Marcos, ele é representado por um leão, porque começa com a pregação de João Batista no deserto, que ruge como um leão. O terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas, é representado por um boi. Por quê? Porque o evangelho começa com um sacrifício no templo, onde Zacarias tem a visão do anjo, né? Então, é no templo que faz os sacrifícios de animais, né? O boi, as ovelhas. Então, é representado pelo boi, Evangelho de Lucas. E, finalmente, o Evangelho de São João, ele é representado por uma águia, porque a águia, ela vive voando no céu, nas alturas. Então, o Evangelho de João, ele inicia com a origem divina de Jesus. Então, o Evangelho de Marcos é o Evangelho, podemos dizer assim, ele é roteiro para os outros evangelhos. É a síntese do mistério de Jesus, mas não retrata a infância de Jesus. Então, vai falar muito pouco sobre Nossa Senhora. Não fala dela, mas sobre, não, ou melhor dizendo, não fala sobre ela, mas fala dela. Então, no Evangelho de Marcos, apresentam apenas 2 passagens, que é Marcos 3, 31 a 35 e Marcos 6, 3 a 4. O Marcos 3, 31 a 35 é aquela passagem onde Jesus está lá pregando para a multidão e aparece Maria e os seus irmãos, né? E alguém anuncia para Jesus, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí o que Jesus fala? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão?
E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então Jesus coloca bem claro que a familiaridade, a participação na família de Deus não é tanto afinidade de sangue, mas sim em fazer a vontade de Deus. Então, quanto mais nós fazemos a vontade de Deus, mais somos filhos de Deus e nos tornamos irmãos e irmãs de Jesus. E a segunda passagem que fala sobre aquela rejeição, né? Que o profeta não é bem recebido na sua pátria. Então, em Marcos 6, 3, 4, apresenta o seguinte: saindo dali, foi para a sua pátria e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga e numerosos ouvintes ficavam admirados, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E estavam chocados por sua causa. E Jesus lhes dizia: um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. E não pôde realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Então, o detalhe dessa passagem, em vez de dizer Jesus é o filho de José, o filho do carpinteiro, mas não fala nada sobre José, chama Jesus de o carpinteiro, o filho de Maria. Então o Evangelho de Marcos não tem interesse em falar que Jesus é filho de José. Então, quando fala assim, ele é o carpinteiro, também quer desprezar, né, a figura de Jesus através da sua profissão. Como é que ele pode saber de tudo isso sendo um carpinteiro, sendo uma pessoa comum como nós? Então, uma visão meio negativa da família, da profissão de Jesus. O Evangelho de Marcos, ele dá um passo a mais. Já vai falar sobre a infância, né, a origem de Jesus e principalmente dando destaque, apresentando Maria como mãe virginal, que acontece sobre a ação do Espírito Santo. Então Maria aparece em dois momentos: nos relatos da infância, Mateus de capítulo 1 a 2, e na vida pública, Mateus 12, 46 e 50 e Mateus 13, 54 a 58. São praticamente aquelas mesmas passagens que eu li para vocês, mas com diferença de detalhes. Então, o Evangelho de Mateus, ele, como eu falei antes, ele é direcionado a judeus que se tornaram cristãos. Então, eles têm a Sagrada Escritura em mente. Então, é preciso justificar a identidade de Jesus como Messias, é preciso provar que Jesus é o Messias esperado, ele é a realização das promessas antigas. Então, na própria genealogia de Jesus, a genealogia, ela já podemos dizer que ela já é um evangelho resumido, é a síntese do evangelho. Então, primeiramente, apresenta o seguinte: começa em Abraão e vai até Jesus. Então apresenta 3 vezes 14 gerações. Por exemplo, a genealogia ela começa em Abraão e vai até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, mais 14 gerações. E da Babilônia até Jesus, mais 14 gerações. Então são 3 vezes 14. O interessante é que na numerologia bíblica, o nome Davi, porque cada letra tem um número, somando as letras do nome Davi, dá 14. Então, a genealogia quer dizer o quê? Que Jesus é 3 vezes Davi. Em outras palavras,
Jesus é mais do que Davi. Mais do que Davi. E nós sabemos, né? Ele não somente é o Messias, mas é o próprio Filho de Deus que se encarnou. Uma coisa interessante é que nessa genealogia já mostra também essa universalidade do Evangelho, da salvação e de Jesus. Então, por exemplo, mostra para nós 5 mulheres nessa genealogia. Por exemplo, vai nos mostrar Tamar, Raabe, Ruth, vai aparecer a mulher de Urias, né? A Betsabeia, e também Maria no final. E quando chega nas mulheres, fala o seguinte, olha, Salmão gerou Boz de Raabe, mas quando chega a Maria, vai dizer o seguinte, de modo diferente. Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Normalmente se fala que o homem é que gerou o filho, mas aqui não. Jesus foi diferente. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Então, a genealogia ela é desconcertante, porque o evangelista e os primeiros cristãos sabiam que não teve participação de José. Então, José não gerou Jesus. Por isso não fala que José gerou Jesus, mas Maria, porque é obra do Espírito Santo, é o mistério de Deus. Então, como eu falei antes, apareceram na genealogia de Jesus 5 mulheres, mostrando a universalidade da mensagem de Cristo. Por quê? Porque Deus aceita pecadores, Deus aceita estrangeiros. Em outras palavras, Deus acolhe a toda a humanidade. Por exemplo, Tamar teve incesto com seu sogro. Ele era viúvo, ela era viúva, então para ter descendente, né, a tribo de Judá, então ela teve relações sexuais com ele. Raabe era uma prostituta. Lembra do termo de Jericó? Né, na muralha de Jericó. Então Raabe foi aquela prostituta que ajudou os israelitas. Nós temos Ruth, que é uma estrangeira, que é uma moabita e fez parte da genealogia de Jesus. Nós temos então a Betsabeia, que é a mulher de Urias, na qual Davi cometeu adultério. E finalmente Maria, que teve Jesus, mas sem a participação de José. Então você vê que a própria genealogia ela manifesta o amor e a misericórdia de Deus. Me parece que a infância ali no Evangelho de Jesus, no Evangelho, o nascimento de Jesus, a concepção virginal, os próprios reis magos, né? Me parece que é uma tradição que veio da família de José. Tanto que nessas passagens, embora Maria é citada diversas vezes, tem momentos que 3 vezes fala somente Maria e o menino. Ou melhor dizer, desculpa, não fala o nome de Maria. Fala o menino e sua mãe. O menino e sua mãe, 3 vezes. Mas José é o protagonista. Você vai ver que ele é considerado um homem justo, né? Ele teve o sonho onde apareceu o anjo, dizendo que era por ação do Espírito Santo. Ele teve outro sonho para fugir para o Egito, outro sonho para voltar para Nazaré. Então, José, embora silencioso, é o protagonista dessa tradição, dessa infância de Jesus que nos mostra no Evangelho de Mateus. Então, por exemplo, na manifestação do anjo no sonho a José em Mateus capítulo 1, 18 a 25, é um gênero literário de anúncio. Você sabe que a Bíblia é cheio de gêneros literários, poesias, cânticos. O próprio Evangelho é um gênero literário, tem as cartas, né? Epístolas, o Apocalipse é um gênero literário específico também. Então, a anunciação a José é chamado de gênero literário de anúncio. Tem uma estrutura comum na Sagrada Escritura. Por exemplo, tem um mensageiro de Deus, que normalmente é um anjo.
No segundo momento, há sempre a expressão não temas, eu estou contigo, né? Anuncia-se o nascimento de um menino, né, que vai salvar uma situação ou salvar a humanidade, como o caso de Jesus, né? O Salvador vai nos libertar do pecado. No outro momento, é conferido um nome, e este nome ele designa a missão do menino, né, que virá como Salvador ou Libertador, como o próprio nome de Moisés, salvo pelas águas. E finalmente, no gênero literário do anúncio, termina com aquela pergunta: como isso acontecerá? Como o caso de Maria, como isso acontecerá? Né? Então essa é a estrutura do gênero literário do anúncio. É um esquema comum, mas que tem uma diferença, no caso, no gênero literário de anúncio em relação a Nossa Senhora. Em relação à adoração aos magos, a adoração dos magos, né, mostra mais uma vez a universalidade de Jesus. Jesus é para todos os povos. Então os reis magos, eles representam exatamente os povos, as nações do mundo. E Jesus é destinado a todos. Segundo o livro do Papa Bento XVI sobre a infância de Jesus, ele fala que esses magos, né, vem aí do grego magoi, que tem um significado, eram homens de sabedoria filosófica e religiosa, eram também astrólogos, não de horóscopo, né, mas eram observantes das estrelas do céu e eram capazes de ler os sinais, né, de Deus ou o nascimento de um rei através da posição dos astros, das estrelas. E também tudo indica que eram sacerdotes também e persas, certo? Isso é o que nós sabemos sobre a adoração dos magos, a presença dos magos no Evangelho de Mateus. A fuga e volta do Egito de Jesus quer nos mostrar que Jesus faz o mesmo percurso que o povo de Israel fez no Egito, né, na escravidão, depois volta para Israel, que é a terra prometida. Então o menino Jesus vai para o Egito, depois volta para a terra. Então é mais uma vez mostrando a relação de Jesus com a história do povo de Israel. É o Messias enviado por Deus. Agora vamos apresentar Maria na vida pública de Jesus. Como eu disse antes, são aquelas duas passagens que eu já li no Evangelho de Marcos, mas com algo diferente. Por exemplo, Tiago é chamado de o irmão de Jesus, é o Tiago menor. Irmão de Jesus é primo de Jesus. Então ele se tornou bispo na comunidade de Jerusalém. Então ele ganhou grande importância na comunidade de Jerusalém, então onde provavelmente foi escrito o Evangelho de Mateus, né? Então eles tiram aquela referência negativa com relação à família de Jesus, né? Então não há referência negativa. Outra coisa é que quando fala sobre o profeta que é rejeitado em sua pátria, que demonstra a incredulidade de Nazaré, aqui agora não fala mais filho de Maria, mas filho do carpinteiro. Então valorizando a figura de José, porque na tradição mateana, então a figura de José é importante. Então aqui foi importante não destacar Maria, mas José. Então chamaram Jesus de filho do carpinteiro, né? E suprime a palavra parentela. Então nesse sentido é que diminui a crítica à família de Jesus. Então aqui não é rejeitado pela parentela. Então com isso mostra a importância de Tiago, que é parente de Jesus, primo de Jesus, e era bispo da comunidade de Jerusalém. Então tira toda essa carga negativa em
em relação à família de Jesus. Maria, no Evangelho de Lucas, podemos dizer que o Evangelho de Lucas é, por excelência, o Evangelho mariano, porque fala de Maria, não sobre Maria, mas fala muita coisa, cita muito Maria, a sua vocação, né, o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, sempre com a participação importante de Nossa Senhora. Então, o Evangelho de Lucas, como eu disse antes, ele tem esse destino e mostrar para nós a universalidade do Evangelho e da salvação. Então ele faz a ligação das esperanças judaicas e a salvação cristã estendida a todos os povos. Então o Evangelho de Lucas apresenta Maria como discípula de Jesus. Não esqueçamos que os primeiros cristãos ainda não tinham essa ideia de Maria intercessora, porque Maria ainda estava provavelmente viva, né? E essa visão foi se aprofundando, desenvolvendo na ação do Espírito Santo à medida que a igreja foi amadurecendo a teologia. Mas não esqueçamos que Cristo sempre é o centro, é sempre a partir de Jesus. Então o foco é Jesus. Então, a partir de Jesus, buscaram o interesse em perguntar como é que veio Jesus, como é que aconteceu a encarnação. Então aí aparece a figura de Maria. Então Maria é apresentada como discípula de Jesus, ela é aquela que ouve, acolhe e faz frutificar a palavra. Então Maria, ela é apresentada como alguém que ouve e guarda no seu coração e põe em prática. Lembra que Maria sempre, diante do mistério, daquilo que ela não consegue entender, e mesmo os fatos referentes à vida de Jesus, ela sempre meditava e guardava em seu coração. Maria não sabia de tudo. Maria, ela precisava também, à luz da fé e na ação do Espírito Santo, compreendendo pouco a pouco o mistério de Jesus. Então, o Evangelho começa depois da parte de Zacarias, né, do anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. Então, Deus propõe a Maria ela ser mãe do Salvador. Então, Maria, ela é saudada pelo anjo Gabriel, né, como ave, que a melhor tradução é alegra-te. Então, a vinda do Messias é caracterizado pela alegria, né? Alegria, a vinda do Messias provoca a alegria e a esperança de todo Israel. Normalmente nós rezamos assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Na verdade, na sua origem, não existe esse nome Maria. Então, é ave cheia de graça. Então, se usa a palavra grega kekaritomene, que vem da palavra caris, graça. Então, quando quer falar de dons que Deus comunica a alguém, nós falamos de caris, graça. Mas essa palavra kekaritomene é usada única vez para Maria. É uma palavra que é um adjetivo, mas que foi substantivado. Deixa eu me explicar, que nem acontece com a palavra velho. O Daniel é velho. O velho, ele ficou doente. Aqui o velho, o adjetivo virou substantivo. Então, o que significa essa palavra, essa expressão? Eu te saúdo, ave, né? Ave, eu te saúdo, ó plenitude da graça. Maria não é somente aquela que recebeu graças de Deus. Maria foi feita plena de graça. E somente a Maria foi usado essa expressão. Tá vendo? Isso mostra que Maria é original, que Maria é única e que Maria é privilegiada pela graça de Deus. Então, deu mais substância a este dogma que a igreja, né, proclamou, que é Maria concebida sem pecado original, ela é imaculada.
Maria, ela é missionária por excelência. Então, ao ouvir e acolher a proposta de Deus, Deus dá um sinal, que é a sua parenta Isabel. Então, Maria apressadamente vai ao encontro de Isabel. Então, ela é missionária por excelência. Ela acolhe o mistério de Deus, Jesus se encarna nela e ela se torna portadora, teófora, portadora de Deus. E ao saudar Isabel, ao Isabel ouvir a sua saudação, a criança fica cheia do Espírito Santo, inclusive também Isabel. Então, todo missionário é chamado então a ser portador de Deus, da graça de Deus. Maria, ela é a peregrina na fé. Então, como eu falei antes, às vezes nós achamos que Maria tinha conhecimento de tudo. Não, ela precisou fazer a travessia da fé, né? E do seguimento de Jesus. A cada atitude de Jesus que não se entendia no momento, era preciso guardar no coração, meditar e aguardar a luz do Espírito Santo para que pudesse depois iluminar. Isso também aconteceu com a igreja. Nem tudo aquilo que os apóstolos ouviram de Jesus, podemos dizer, a grande maioria, né? Você vê que Pedro até no final não entendeu que é reino de Deus, pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Então, o mistério de Jesus é compreendido à luz do Espírito Santo. O próprio Jesus que disse, né? Eu enviarei o advogado, o Paráclito, ele vai recordar tudo que eu vos falei e vai fazer também compreender toda a verdade sobre o mistério de Jesus. Então Maria também precisou fazer essa peregrinação da fé. Ela é uma seguidora de Jesus, discípula de Jesus. E Maria, pelo Magnífica, ela é a profetisa da humanidade. Então o Magnífica expressa a espiritualidade mariana. Você vê que Maria, ela não engrandece a si mesma, pelo contrário, Maria engrandece a Deus. Ela faz parte do grupo dos anauins, os pobres de Deus. São pobres socialmente falando, mas acima de tudo, pobres de coração, porque procura esvaziar-se de si mesmo para acolher a totalidade da pessoa e do mistério de Deus. E no Magnífico apresenta também a promessa de Deus, de derrubar os poderosos e levar os humildes, saciar de bens os famintos e despedir os ricos de mãos vazias. Então, é a promessa de que Deus gera justiça, gera fraternidade, gera solidariedade e que o projeto de Deus é um mundo fraterno, e não um mundo egoísta, individualista, como nós percebemos no mundo de hoje. Continuando o Evangelho de Lucas, mais propriamente a obra de São Lucas, nós temos o Evangelho de Lucas e o Atos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho, né? O Evangelho termina com a Ascensão e o Atos Apóstolos começa com a Ascensão. Então, juntando os dois, nós temos 3 tempos, ou 3 ciclos. O primeiro, que vai de Lucas capítulo 1, versículo 5, ao capítulo 3, versículo 20. A vinda do Messias, praticamente a infância de Jesus, até os 12 anos. O segundo tempo é Lucas 3, 21 a 24, 49. É praticamente o conjunto do Evangelho. Então mostra Jesus inaugurando o reino, né? E anunciando a misericórdia de Deus, e vai até Jerusalém, a sua morte, ressurreição e ascensão. E o terceiro ciclo, o terceiro templo, é o Atos dos Apóstolos, que apresenta então o desenvolvimento na fé em Jesus Cristo, no Cristo que morreu e ressuscitou. Então surge a igreja, é o tempo da igreja, é o tempo de formar comunidade e testemunhar Jesus e Jesus ressuscitado. E nesses 3 tempos, Maria é a única figura que está presente nesses 3 momentos. No Evangelho de Lucas, então em Atos Apóstolos, mostra claramente que o Espírito Santo age em cada tempo e age de forma especial em Maria, né? E com tudo isso, forma a história da salvação. Então o Espírito Santo não atua em Maria somente na encarnação, no momento que Jesus se fez carne, mas toda a vida de Maria foi conduzida e tornada cheia
do Espírito Santo e da graça de Deus. Então, como falei antes, o Evangelho de João, ele começa com a divindade de Jesus Cristo, ele é todo original, ele relabora os textos dos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e demonstra-se uma teologia muito apurada e muito aprofundada. O que ele fala de Maria? Somente em 2 momentos. E no terceiro momento cita o pai e a mãe de Jesus. Só fala assim, pai e mãe de Jesus, nem fala o nome Maria. Mas aparece em 2 momentos, na bodas de Caná e diante da cruz. E é o suficiente. Maria aparece no primeiro milagre de Jesus e no último ato de Jesus antes de morrer. Então, a bodas de Caná, o que nós percebemos? Ali aparece um casamento, uma festa que dura 7 dias. E o vinho não foi suficiente, então teve a intercessão de Maria, Jesus a chama de mulher, né? E Jesus transforma a água em vinho. Estou só resumindo o Evangelho. Mas o que nós podemos aprender com isso? Na verdade, ali não aparecem os noivos. Os verdadeiros noivos são Jesus e a mulher, que é Maria. Maria representa a igreja. Lembro que essa expressão mulher é uma coletividade. É uma referência à mulher de Gênesis, à mulher de João na bodas de Caná, à mulher na cruz e à mulher no Apocalipse. Então representa o povo de Deus, representa a igreja. Então, com a vinda de Jesus, Deus inicia o esponsal, o matrimônio espiritual entre Deus e a igreja, entre Cristo e a igreja. Vocês percebem que a própria Bíblia, ela começa com um matrimônio, inicia a vida pública com o milagre, num matrimônio, numa bodas, e termina no livro do Apocalipse com as núpcias do Cordeiro entre Jesus e a igreja. Então Jesus inicia um novo tempo, né? O vinho é a expressão da alegria nos tempos messiânicos e também do amor. Então Jesus transforma, né, aquilo que é frio, a lei mosaicas, a lei do puro e impuro, em algo totalmente novo. Pela graça, pelo amor de Cristo, gera uma nova realidade, o homem novo, a mulher nova, queridos por Deus. Diante da cruz, Jesus, antes de morrer, estava ali diante dele na cruz, né? O resto fiel, que é um grupo de mulheres, e lá está incluso Maria, a mãe de Jesus, e um único homem, que é o discípulo amado, que a tradição diz que é João, São João Evangelista. Então Jesus olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Jesus diz primeiro a Maria: eis aí o teu filho, e não o contrário. João, cuida da minha mãe? Não. Então Maria, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Então João, ele simboliza toda a comunidade cristã fiel a Jesus, que recebe e ganha Maria como sua mãe. Agora veremos Maria no livro do Apocalipse, especialmente Apocalipse 12, que aparece a mulher vestida de sol. Então, primeiro nós temos que entender que o livro do Apocalipse, que significa revelação, é um gênero literário e que nasce em tempos de crise e usa muitas figuras do livro de Daniel, né, que também uma parte é apocalíptica, ou uma teologia da história. Então usa fatos passado e traz para hoje e para o futuro, como se fosse acontecer. Então, na verdade, quer mostrar o quê? Que Deus atua nas diversas etapas da história e que no final o mal vai ser derrotado. Por exemplo, os impérios do mundo são representados por animais estranhos, né? Com chifres, diversos chifres, mas o reino do Messias, do Filho do Homem, é um reino humano, não é um animal, é um reino do Filho do Homem, ou seja, um reino humano, que vem através de Jesus.
É exatamente no livro de Daniel que aparece também o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então, essa expressão Filho do Homem é a mais usada por Jesus, porque representa o Filho do Homem, que é humano. Jesus tem essa natureza humana, frágil, ao mesmo tempo o Filho do Homem que desceu do céu, ou seja, ele é Deus, ele é divino. Então, essa passagem dessa mulher vestida de sol representa ao mesmo tempo Maria e a igreja. Então, a mulher é a igreja. Como que eu sei disso? Exatamente pela própria expressão já usada nos evangelhos, né? E na tradição espiritual da igreja. Mas também as 12 estrelas que estão sobre a cabeça de Maria representa as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então a mulher, ela inclui tanto o povo de Israel como o antigo novo povo de Deus e o novo povo de Deus, que é a igreja. Então, a totalidade do povo que é destinado, então, à salvação. E essa mulher sofre dores de parto. Isso se refere ao sofrimento, né, no momento histórico, porque o Apocalipse é escrito em tempo de perseguição. Também a perseguição durante o nascimento de Jesus, que Jesus foi perseguido, Maria e José, por Herodes, precisaram fugir, e toda a perseguição ao longo da história. Então a igreja, ela vai sofrer dores de parto, até que um dia virá a alegria do parto, que é a realização plena do reino de Deus, quando Jesus se manifestar de forma gloriosa. Então o dragão, ele representa o mal, como diz o próprio Apocalipse, a antiga serpente. Então o mal, ele pode ser encarnado em figuras históricas, como se encarnou em Herodes, como se encarnou na figura de Nero, que perseguiu a igreja, né? Outros imperadores, e ao longo da história o mal, ele apresentou em sistemas também políticos, como o marxismo, né, o comunismo, que perseguiu a igreja, matou toda a gente. E em todos os tempos da história, o mal, Satanás, tenta destruir a igreja através de reinos e de poderosos, né? Então o mal se encarna, utiliza de realidades humanas, históricas, para destruir a igreja. Mas o Apocalipse apresenta que a vitória final é de Jesus. Jesus já venceu o mal na sua cruz e ressurreição. Agora falta essa manifestação gloriosa do reino de Deus. Então o Apocalipse é um livro da esperança. Nós veremos agora só uma pincelada geral de outros textos bíblicos sobre Maria. Nós temos aquela citação de São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 5. Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Na verdade, São Paulo não quer honrar Maria ou glorificar Maria. Na verdade, São Paulo quer falar que Jesus se encarnou através de uma mulher, na ação do Espírito Santo. Então, é compreensível o silêncio de São Paulo sobre Maria. Por quê? Porque os escritos paulinos foram os primeiros a serem escritos. Então, os evangelhos ainda não estavam prontos, não estavam escritos. Então, no começo, a intenção, o objetivo era anunciar Jesus que morreu e ressuscitou. É o que nós chamamos de querigma. Então, a elaboração de uma teologia mariana a partir de Jesus, sempre a partir de Jesus, ela vem depois. E nós temos também o texto de Gênesis no Antigo Testamento. Lembra da relação da serpente e a mulher? É chamado de proto-evangelho. Então, Gênesis capítulo 3, versículos 15. Lá fala o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui a tradição da igreja, os santos padres sempre viram uma profecia sobre Maria, né, como aquela que pisa a cabeça da serpente através do seu filho Jesus, que é o Salvador que vence o mal e Satanás.
Nós temos também outros textos, né, como por exemplo a figura de Esther, que intercede pelo seu povo. O rei Assuero ficou fascinado por Esther e oferece a ela o que ela quiser, o que ela pedir. Ela, em vez de pedir riquezas, como a Salomé pediu a cabeça de João Batista, ela pediu o quê? A vida do seu povo. Então ela apresenta como uma figura de Maria. Jesus é o rei, a rainha Esther vai diante de Jesus e pede então que todos tenham vida e vida abundância, a vida que Deus nos oferece. E também, assim, rapidamente, só citar aqui, nós temos textos marianos que nós usamos normalmente como texto mariano, o Cântico dos Cânticos, no livro de Judite, lá fala assim: tu és bendita mais do que todas as mulheres da terra. Aí lembra aquela frase de Isabel. Na Sabedoria 8:2-21, né? Ali apresenta a sabedoria como esposa. Então, e Deus se apaixona, né, pela sua beleza. A beleza, no caso, é de Maria, porque é agraciada, né? Ela é cheia de graça. E no Salmo 45:11 seguintes, né, tem aquele salmo que fala assim: ouve, filha, inclina o ouvido e presta atenção. Então ali sempre foi um salmo que apresenta a figura de Maria. Então essa passagem que fala assim de Cânticos 6:10 é aquela música que nós cantamos assim: quem é essa que avança como a aurora? Tá vendo? Então são textos do Antigo Testamento que o autor, na verdade, não falou sobre Maria, mas quando nós lemos de forma a partir de Cristo, cristã, o Antigo Testamento e a participação no mistério da salvação de Maria, então nós conseguimos perceber o desígnio de Deus também delineado no Antigo Testamento. O autor não tinha essa clareza de pensar em Maria, mas Deus sempre faz o texto dar um significado além do que o autor apresentou ou queria apresentar. Então, queridos irmãos e irmãs, então nós estamos agora encerrando. Queremos então concluir este momento de reflexão, de formação, rezando a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei, e depois deste desterro nos mostrai a Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então agradeço a participação de todos, então recebam agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria e São José, seu esposo, dê sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.